Olá pessoal, espero que todos estejam bem, que a paz seja sobre sua vida, que a paz seja sobre sua casa. Estou aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e nessa noite eu trago o tema, o que é Páscoa? Então, o que é Páscoa para você? Nós estamos na semana da Páscoa e o que você celebra nesse tempo da Páscoa, o que você entende por Páscoa? Então, é algo que eu quero compartilhar com você nessa noite sobre a luz da palavra de Deus, de onde surgiu a Páscoa. Então, que você possa pegar a sua Bíblia comigo, abrir no livro de Êxodo, capítulo 12, que é onde nós vamos ler a instituição da Páscoa. Êxodo, capítulo 12, que diz o seguinte, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito. Versículo 2. Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro do ano. Olha só. Será o primeiro do ano. Deus está falando, vamos resetar tudo a partir de agora, vai começar uma contagem de tempo, tudo vai ser novo a partir daqui, um novo tempo. Versículo 5, importante também, o cordeiro será sem defeito, a partir do versículo, o cordeiro será sem defeito, então haveria um sacrifício e precisaria de um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito. Versículo 6, vocês guardarão o cordeiro até o 14º deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Versículo 7. Pegarão um pouco do sangue, isso também é importante, então tem o sacrifício do cordeiro perfeito, e aí vai utilizar um pouco do sangue, passar nas duas ombreiras, na viga da porta superior da porta, em que comerem. Aí o versículo 11. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar com as sandálias dos pés e o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. No versículo 14, este dia lhes será por memorial e vocês celebrarão como festa do Senhor, de geração em geração, celebrando este dia por estatuto perpétuo. Então aqui no Êxodo 12 a gente vê a instituição da Páscoa, né? Então aqui Êxodo significa saída ou partida, o nome do livro, né? Quando Deus veio trazer salvação para o povo, libertar o povo que estava sendo oprimido, um povo escravo, trazer um novo tempo e trazer esperança para eles numa nova terra. E aí, Páscoa significa passagem ou passar por cima, né? A origem da palavra hebraica e significa isso, passagem ou passar por cima. E aqui eu destaquei o verso 2 para vocês. Este mês será para você o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Aqui Deus estava resetando tudo, falando, gente, pode parar, 400 anos de escravidão, chega, a partir de agora vamos zerar tudo, vamos começar a contagem do tempo de novo, e eu tenho uma nova vida para vocês, eu vou salvar, eu vou libertar, e eu vou levar vocês para uma nova terra. No verso 2, então tem a ver com salvação, tem a ver com livramento, né? No verso 5 fala do cordeiro perfeito, sem defeito algum, que deveria ser sacrificado a Deus. Então fala de um cordeiro totalmente perfeito, sem defeito algum, que seria sacrificado. E no verso 13 fala do sangue que deveria ser passado nos umbrais da porta, e aí quando Deus mandasse a 10ª praga, que era a praga dos primogênitos, né, sobre o Egito, para que Faraó deixasse o povo dele ir, quando viesse, então, ia passar pelas casas, identificar com o sangue, então tem o sangue, traria livramento naquele momento, e depois, na sequência, toda essa Páscoa, esse momento aqui da instituição da Páscoa, acontece livramento, acontece salvação, acontece esperança, e o resgate de um povo que estava oprimido. Tudo isso, então, aconteceu nessa primeira Páscoa celebrada. O livro de Êxodo foi escrito mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. E o item importante também aqui, que eu li para vocês no verso 13, né, fala que
no verso 14, perdão, fala que essa celebração passará de geração em geração por estatuto perpétuo. Então, de 3.600 anos atrás até hoje, a gente continua celebrando a Páscoa, a passagem, libertação, um novo tempo para o povo de Deus. E algo que é importante, queridos, é que a Bíblia ela foi escrita em mais de 1.600 anos por um único autor, Deus. E ele inspirava pessoas, mas a história era ele que vinha construindo. E aí a gente vê todas as histórias se enquadram, se fecham perfeitamente com um único intuito da Páscoa, salvação, libertação, resgate do povo de Deus, essa primeira Páscoa. E aí a Bíblia ela trabalha com figuras no Antigo Testamento que acontecem depois no Novo Testamento. São profecias que são trazidas de uma forma no Antigo Testamento e são cumpridas no Novo Testamento. A Páscoa é uma delas. Se a gente pegar, por exemplo, Colossenses 2,17, o livro de Colossenses 2, capítulo 2, verso 17, diz o seguinte, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, que são sombras. Lá em Hebreus 10:1, na parte A do versículo, também fala assim, a lei traz apenas uma sombra. A lei, aqui está falando do Antigo Testamento, traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Então, o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Quando a gente fala de sombra, para a gente entender, estou com minha Bíblia aqui, a luz está batendo nela, então quando eu coloco a mão sobre ela, você vê a sombra da minha mão. Você vê que é o desenho de uma mão, você vê que ela não é o tamanho normal da minha mão, você não vê a cor, mas dá para entender que é uma mão que está aqui, que é a sombra de uma mão. É mais ou menos isso que Deus está falando. E aí, queridos, se a gente pegar ali no verso 2, zerou a contagem, né? Zerou a contagem do povo de Deus. Deus falou, a partir de agora começa de novo o ano, um novo tempo, uma contagem. Isso lá em Êxodo 12. Mas, querido, se a gente trouxer, e aí Colossenses 2,17 fala que são as sombras das coisas futuras. E aí 1 Coríntios 5,7 diz o seguinte, alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa, foi crucificado por nós, porque Cristo é a nossa Páscoa. Então, aquela primeira Páscoa, 3.600 anos, era uma figura depois de Cristo. Cristo agora, no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, é a nossa Páscoa. E no verso 2, eu deixei registrado para vocês que Deus estava zerando lá atrás o tempo e começando a contar novamente o tempo do povo de Deus. E agora, a partir de Cristo, aconteceu exatamente a mesma coisa, queridos. Por quê? O nosso tempo agora, o nosso calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. Depois do nascimento de Cristo, zerou tudo, começa a contar. E Cristo veio com a missão do quê? De salvar, resgatar o povo novamente, agora de um outro opressor do pecado, do inimigo espiritual das nossas almas. E então ali a primeira Páscoa, 3.600 anos, era uma figura de Jesus Cristo, uma sombra de Jesus. Então, assim como naquela primeira Páscoa, zerou e começou a contar o tempo novamente. Aí no verso 5, né, fala do Cordeiro perfeito sem defeito, que deveria ser sacrificado. Então em João 1,29 fala o seguinte, no dia seguinte João viu Jesus aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 1 Pedro capítulo 1, do versículo 18 ao 20, diz mais, pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue. Lembra do sangue lá atrás do Cordeiro que foi passado na porta? Aqui de novo, mas pelo sangue agora de Cristo, como de um Cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, querido, agora aparece Cristo aqui, né? 1 Pedro 1, 18 ao 20, o relato dele falando agora do sangue de Cristo derramado naquela cruz, assim como foi derramado o sangue do Cordeiro lá atrás, agora o sangue de Cristo é derramado, e ele um Cordeiro sem defeito. Jesus não teve defeito algum quando andou aqui na terra.
né? Então, de novo, você vê que realmente a primeira Páscoa, 3.600 anos atrás mais ou menos, era uma figura de Jesus Cristo. E aí no verso 13 a gente falou que o sangue passado nos umbrais da porta identificava a obediência do povo, quem era o povo de Deus, que ia livrar o povo da praga, que iria gerar libertação, que iria gerar um novo tempo, que iria liberar salvação. E queridos, e tudo isso aconteceu em Cristo. Em Colossenses 1,13 fala: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu maravilhoso amor. Então, nós somos tirados. Jesus tirou a gente daquele mundo das trevas, que a gente era amarrado, que era escravizado pelo pecado, assim como o povo no Egito, e nos trouxe para uma nova terra, assim como ele levou o povo de Deus, conduziu o povo de Deus para a terra prometida. E aí em Romanos 6, 22, 23 diz o seguinte: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim da vida eterna, que agora é a nova vida que nós estamos buscando, é a nova terra que Deus está nos direcionando a partir de Cristo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, querido, aquele cordeiro no Antigo Testamento era apenas um símbolo da salvação que Jesus iria nos trazer. Jesus sem mancha, sem pecado, foi sacrificado por mim e por você que está assistindo esse vídeo. Então, o simbolismo da Páscoa tem a ver com liberdade, tem a ver com livramento, tem a ver com salvação, tem a ver com reconciliação, com recomeço e uma nova esperança. É assim que Jesus faz na nossa vida, a nossa Páscoa. Então, a Páscoa é isso, é passagem, é passar de um tempo de escravidão para um tempo de alegria, de proteção na presença de Deus. Então, ali no Egito, o povo foi liberto de uma praga, e eu profetizo sobre sua vida também, que você seja liberto de todo esse mal que nós estamos vivendo aí, do coronavírus, que o sangue de Jesus Cristo, a nossa Páscoa, esteja sobre sua casa. O cordeiro já foi sacrificado, o sangue já foi derramado, então agora que esse sangue venha espiritualmente sobre sua vida, sobre sua casa, e que nenhum mal chegue à sua casa, e que chegue esperança, querido, de um novo tempo. Nós temos já Jesus Cristo como o Cordeiro Pascal que morreu por nós, e através de Jesus, querido, nós não devemos temer. Nós sabemos que nós temos uma nova vida, uma nova esperança, e que essa vida ainda vai continuar, e é por isso que ele morreu, querido, para nos dar uma salvação, uma vida eterna, mas todos os benefícios já começam aqui na terra. Então, que Deus te abençoe. Espero que esse texto que nós trouxemos aqui para você possa ter aberto um pouco o teu entendimento em relação ao que é a Páscoa, tá bom? Que Deus te abençoe aí. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, meu querido. Deus abençoe.